Você já teve uma experiência de fé ou ouviu uma história semelhante? Eu vou compartilhar com você uma experiência que aconteceu comigo, com meu esposo, há mais ou menos 18 anos atrás. Quando a gente ainda namorava, meu esposo dizia: eu vou casar com você e nós vamos ser missionários. Nós vamos para outros países levar a palavra de Deus, eu vou ser pastor. E ele tinha um desejo muito grande no seu coração. E eu dizia: tá bom, como assim? Vai passar. Essa febre aí vai passar. Todo novo convertido tem isso. E com o passar do tempo, aquilo foi se evidenciando. E nós pertencíamos a uma igreja muito grande na época, que nós estávamos muito distantes dos nossos líderes. Era algo inacessível para nós não tínhamos acesso. E aquela época não tinha nem rede social, não tinha nem como proximidade, não tinha como ter proximidade. Era algo bem distante, muito distante. E ele sempre alimentava isso. Eu lembro que a gente foi num evento e tinha muita gente, e até naquele evento ele deu uma balançada, né? E disse assim: poxa, amor, olha quanta gente tem aqui, quantos obreiros, quantas pessoas. Será que Deus me vê aqui? Eu disse: claro, amor, claro que Deus te vê. Porque ali o sonho dele, né, deu uma. Mas eu acho que ele esqueceu daquele episódio e continuou crendo. E eu lembro que a gente ia na sede, né, mundial da igreja, e ele dizia: amor, eu vou estar lá naquele altar. Só onde estavam os pastores missionários que vinham de outros países para o evento, né, para o evento da igreja que tinha uma vez no ano. Ele disse: eu vou estar lá. E eu dizia: tá bom, amor. Aí ninguém acreditava, todos diziam: ei, não alimenta esse sonho, você vai se decepcionar, não é assim. Muitos acreditavam e acabaram se decepcionando, acabaram se desviando. E um dia eu tava em casa com ele, eu nunca me esqueço, nós estávamos tomando um café final de tarde. E eu disse pra ele assim: amor, presta atenção. Olha a distância que está deles de nós. Eu comecei a falar Brasil, o estado onde se encontrava a sede. Falei o nosso estado, Santa Catarina. Falei: agora tu presta atenção, cidadezinha tal, bairro tal, loteamento tal. E a nossa casa ficava a última casa do bairro, do loteamento. Uma casinha simples. Nossa, humilde, eu amo a minha casa, mas era a nossa realidade. E eu disse: é impossível. Só que eu estava olhando com os meus olhos carnais, estava olhando pelos meus olhos naturais, e ele estava olhando com o olho espiritual. Era Deus que estava plantando aquilo no coração dele, e ele alimentava, e ele vivia aquilo. E ele dizia como é que ele ia fazer, como é que ele ia pregar. E foi incrível que Deus, ele começou a trabalhar na nossa vida sem a gente perceber. Ele começou a trabalhar de forma rápida, muito rápida. Quando a gente percebeu, nós já estávamos embarcando para o país da Alemanha no ano de 2008. E quando isso aconteceu, Deus me fez lembrar da passagem bíblica de Gideão, que quando o anjo veio confrontá-lo, quando o anjo veio chamá-lo e dizer: varão valoroso, ele disse: quem sou eu? Eu sou o menor da minha casa. E a minha casa é menor da tribo. E a nossa tribo é menor de todas as tribos. Então eu sou o menor do menor dos menores. Nem ele mesmo acreditava em si, nem ele mesmo tinha esperança, mas quando Deus ele acredita em nós, quando Deus ele vê em nosso potencial, a gente só precisa estar disposto. Porque se a gente não se disponibilizar, as coisas não acontecem. Se a gente não acreditar, se a gente não disser sim, as coisas não vão acontecer. E eu e meu esposo vivemos coisas extraordinárias em Deus, não por causa da minha fé. Em primeiro lugar, porque Deus nos escolheu, e em segundo lugar, porque Ele acreditou, Ele vivenciou, Ele creu, Ele viveu aquele sentimento, Ele disse sim para Deus, e Ele recebeu de coração aberto toda aquela promessa, tudo aquilo que Deus tinha colocado para Ele, para nós. E tudo que Ele falou, tudo que Ele dizia que ia acontecer, aconteceu.
tudo, aonde ele disse que ia ficar, para quem que ele disse que ia pregar, o que ele disse que ia fazer, tudo isso aconteceu. E é incrível que Deus ele nos mostra como ele é fiel, mas é preciso nós acreditarmos. É preciso nos dizer sim. Por que às vezes a gente veja pessoas que recebem promessas de Deus e as promessas não acontecem? E as promessas não se realizam porque as pessoas não acreditam. Porque as pessoas simplesmente dizem, isso é impossível, isso não vai acontecer, isso não é comigo. Quando a gente diz dessa forma, a gente está dizendo para o nosso Deus que ele não é capaz e que a gente não confia nele. Então você precisa dizer, Pai, eu acredito, Pai, eu confio, Pai, eu sei que tu podes fazer e eu sei que vou viver coisas extraordinárias em você. Então, querido, querida que está assistindo este vídeo, se você tem uma promessa, se você tem um sonho, se você já está com teus sonhos todos mortos, não importa, se você já está tão decepcionado de tanta frustração e você não acredita mais, volte a sonhar. Volte a crer, volte a confiar, decida hoje confiar, decida hoje crer, decida hoje dizer sim para os planos de Deus, porque a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus são os maiores que os nossos, mas a gente precisa dizer sim, a gente precisa caminhar, a gente precisa dar o primeiro passo. Deus ele coloca a porta diante de nós, mas é preciso nós caminharmos até ela e atravessarmos por ela. Se você quer viver uma vida plena aqui nesta trajetória de vida, você precisa dizer sim para os planos de Deus. E não importa a sua idade, não importa a sua escolaridade, não importa o seu grau social, o seu nível social, não importa onde você está inserido na sociedade, não importa se você está numa vila pequena, não importa se você está numa grande cidade, não importa onde você se encontra. Se Deus tem um chamado com você, se Deus tem um propósito na sua vida, se algo arde, queima no seu coração, diga sim e acredite. E não precisa você sair cavando, não precisa você sair buscando, gritando aos quatro ventos os teus sonhos, aquilo que você quer. Não precisa isso. Você só caminha e creia. Caminha e creia. Porque quando o povo de Israel estava diante do Mar Vermelho, que Moisés viu aquela situação, o povo desesperado, e Moisés foi orar a Deus, Deus disse para ele, ei Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Marcha, Moisés, marcha, caminha, vai, eu vou abrir os caminhos. O que é para Deus fazer, ele vai fazer. O que é para mim, para você fazer, nós temos que fazer. Então, teu primeiro passo é crer, confiar, caminhar. Lembre-se, crer, caminhar, confiar. É isso, querido, creia, confie e caminhe, que Deus vai fazer você viver coisas maravilhosas e extraordinárias. Que Deus te abençoe, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.